aqui mais um Repartir nessa quinta-feira do Fruto das Fontes. Hoje eu quero aqui compartilhar com os irmãos nessa semana do jaspe polido, essa realidade que abre os céus. Nós estamos estudando a cada dia uma história, um homem de Deus. Na segunda-feira estudamos sobre Abraão, na terça estudamos sobre Jacó, na quarta-feira estudamos sobre José e hoje eu quero compartilhar aqui com os irmãos a porção do que nós podemos desfrutar e aprender com a experiência e a vida de Moisés. O texto de referência para essa semana é Atos capítulo 7 e os versículos que nós vamos ler, a gente vai lendo aí discorrendo, então deixa a tua Bíblia aberta nesse texto para a gente ir acompanhando, porque são muitas experiências, muitos aprendizados nós podemos ter. Hoje, no dia de hoje, a gente vai estudar sobre a vida de Moisés. Eu quero ler aqui com os irmãos a nossa palavra de referência que diz que o jaspe polido na visão do chamado que ninguém apaga, céus abertos em Moisés. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos alguns textos de referências, mas eu já quero deixar como destaque aqui que nós podemos aprender com os 3 ciclos vividos na vida de Moisés. Ele teve uma experiência marcante no seu nascimento, que foi o nascimento num ambiente, num cenário, numa época desfavorável. Ele teve essa experiência aos 40 anos, quando ele mata um egípcio por zelo ao povo de Israel, por amor ao povo hebreu, é descoberto pelo faraó e foge para Midian. Nós também vemos um outro marco dele aos 80 anos, quando ele é visitado pelo anjo do Senhor, que é a pessoa de Jesus Cristo, numa sarça ardente. E essa experiência exige de Moisés algumas respostas e reações, porque o ambiente que ele estava era uma terra santa, e diante da santidade de Deus, nós precisamos corresponder à altura. Por isso nós precisamos dele mesmo para isso. Então, deixa aí tua Bíblia aberta, Atos capítulo 7, quero começar lendo aqui com os irmãos 3 versículos 18, 19 e 20. Eu vou estar olhando em alguns momentos aqui para baixo, porque são as minhas notas, tá bom? Atos 7, versículo 18, 19 e 20 diz assim: Então, outro rei que não conhecia a história de José passou a governar o Egito. Ele agiu de forma traiçoeira contra o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos, a fim de que não sobrevivessem. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Então, só para dar um contexto aqui para nós estamos falando da realidade do povo hebreu que estava sendo escravo no Egito. E por que eles estavam sendo escravos? Porque existia sim José, que tinha um alto governo, uma alta soberania ali sobre os egípcios, né? Ele governava, ele era o governador do Egito. E quando ele se encontra novamente com seu pai Jacó, vem toda a sua família, Jacó junto com seus 75 parentes, eles vão morar no Egito e começam a se multiplicar, são abençoados, né? Vivem em um ambiente de fartura, de trabalho, de prosperidade. Eles estavam sendo abençoados pelo Senhor naquela terra, pela soberania, pela influência que o próprio José exercia, né, de ser aquele único que estava abaixo do faraó, só não ia sobressair ao faraó no trono, mas no que diz respeito ao governo e reinado ali, as atividades práticas, ele que mandava e desmandava ali. Mas depois José morreu, e aí veio um outro governador que não conhecia José e estava incomodado com aquele povo judeu, esses hebreus. Da onde que eles estão vindo, quem que eles pensam que eles são. E aí ele vai ficar incomodado, cheio de inveja em seu coração e começa a escravizar o povo hebreu. Começa a colocar muito trabalho para aquelas pessoas. Só que isso, irmãos, não pensa que é uma coisa do inimigo, uma coisa do diabo, não. Porque o Senhor de antemão já tinha avisado, isso está no capítulo 7 de Atos, para Abraão, que a descendência de Abraão ocuparia sim uma terra, a terra de Canaã, seria sim mais numerosa que os grãos de areia, mas teria que passar por 400 anos de escravidão na mão de um povo, na mão de pessoas ali, de um povo mesmo, e depois o Senhor executaria juízo sobre aquele povo, que depois é nada menos do que a marca das pragas no Egito. Mas pensando nesse início, Moisés, então, ali Deus já começa a arquitetar alguém para salvar, para redimir, para liderar e libertar o povo de Israel.
nada menos do que a pessoa de Moisés. E trazendo para nós de uma forma tipificada, Moisés representa sim a pessoa de Jesus Cristo, que para nós, não só para judeus, mas para gentios, para todos aqueles que creem no Senhor, que confessam o seu nome, que creem nele, são salvos da escravidão do pecado. Moisés libertou o povo da escravidão do Egito e o Senhor Jesus libertou-nos e continua nos libertando da escravidão do pecado. Moisés nasceu num cenário desfavorável quando o faraó estava escravizando o povo hebreu, dando ordens de que não eram para ter filhos e que se o tivessem era para abandonar os bebês. Nada menos do que um espírito completamente de morte. Aquilo que nós poderemos ver depois em todo o Antigo Testamento, esse espírito de Moloque, que era aquele Deus que exigia e a quem as pessoas sacrificavam os próprios filhos, que é a mesma situação do nascimento de Jesus na pessoa de Herodes, que não desejava que os filhos nascessem. Ele tinha essa questão. Então, nós vemos na pessoa de Moisés essa tipificação de Jesus Cristo como aquele que nos liberta do pecado, assim como Moisés libertou o povo da escravidão do Egito. Nós vemos esse mesmo ambiente em que eles nascem, um ambiente desfavorável, um espírito de morte, que é também muito que nós vemos hoje. Os bebês que são mortos antes mesmo de nascerem, antes mesmo de completarem ali o seu ciclo de 9 meses de vida dentro do ventre da mãe. Os bebês, eles são abortados. Essa vida é interrompida. Então, irmãos, quando a Bíblia nos diz no livro de Eclesiastes que não há nada de novo debaixo do céu, tudo que há já houve e também haverá, os ciclos se repetem, é porque existe um espírito sobre cada ambiente, existem espíritos territoriais, principados e autoridades no reino celestial contra quem nós resistimos e lutamos. Nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades no reino invisível. Por isso nós precisamos entender e discernir o espírito de cada época. Em grego existe essa palavra um pouco complexa, o zeitgeist, uma coisa desse tipo. É o espírito da época. Não precisa nem pro grego, a gente pode falar português mesmo, porque a gente entende que isso é real. Precisamos combater com armas espirituais e celestiais aquilo que não é humano. O espírito que tentou tirar a vida de Moisés, o espírito que tentou tirar a vida de Jesus, é esse espírito que ronda e tenta abortar as vidas no ventre, cada um com a sua justificativa. Alguns era por questão de controle, como nós vemos por muito tempo na China, mas pensando também no Egito, controle ali do povo hebreu, de um povo que não poderia se multiplicar. Na pessoa de Jesus Cristo, era por uma questão de governo ali romano, todas as autoridades corruptas e corruptíveis daquele ambiente. E hoje é uma questão de ego, né? Todo mundo tem um ego tão grande que nós não conseguimos nos conter. Tudo aquilo que nos dá trabalho, nós queremos tirar. Então a gente precisa discernir isso, lutar não com armas carnais, aquilo que é espiritual. Com aquilo que é espiritual, nós lutamos com armas espirituais. E ainda que Moisés nasceu em um cenário desfavorável, uma época desfavorável, quem que vai ter filho? Quem que vai decidir ser mãe, ser pai, num ambiente de completa escravidão, trabalho árduo, não tem dinheiro, não tem comida suficiente, tem que trabalhar um monte, não é um cenário contente, não tem planejamento familiar, não tem nada dessas coisas. É difícil, mas ele nasceu para o cumprimento de um propósito, e esse propósito seria libertar o povo de Deus. Então, ainda que fosse num cenário desfavorável, o Senhor, para cumprimento do propósito dele, arquitetou todas as coisas. E como ele arquitetou todas as coisas, continua lendo aí comigo. Versículo 21. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Sim, o Senhor fez uma arquitetação completa e total, e a filha do faraó simplesmente teve conhecimento ali da existência daquele pequeno hebreu, enquanto a irmã de Moisés via aquele cenário todo de longe. Essa história você já conhece, e ela
não somente foi usada por Deus para cumprir o propósito em Moisés para todo um povo, como também abençoou naquele momento aquela família toda. Então ela entrega de volta esse bebê para os braços da mãe, que cria esse menino até ele se tornar um menino grande, que é o que a Bíblia diz em Êxodo 2. E não somente isso, mas ela financia, ela contribui com recursos financeiros. Então, olha só esse cenário de reversão, esse arquitetar essa estratégia de Deus. Eles eram escravos. O escravo trabalhava muito, porque ele era escravo. Não tinha essa dimensão de salário, de CLT, de direitos, de benefícios, de ser segurado ou não pelo INSS, nada disso existia. E não somente eram escravos, mas como também foram abençoados pelo próprio faraó. Porque quem bancava ali a filha do faraó era o faraó. Então o Senhor de fato reverte todas as coisas. Ele faz com que aquilo que não é acabe sendo. E faz com que aquilo que é não seja mais. E a filha do faraó nem tinha noção do que ela estava participando, mas era todo um arquitetar de Deus, porque no cenário desfavorável, Deus faz com que o propósito dele se torne favorável para aqueles a quem ele ama. Isso não diz respeito somente à vida de Moisés, a vida de Joquebede, a família de Moisés. Não é uma coisa específica, isolada neles, mas o cumprimento de toda uma trajetória e de todo um processo e de todo um povo, de toda uma nação, da aliança que ele teve com Abraão, Isaac e Jacó. Moisés era a continuidade desse resgate. Eles precisariam serem libertos daquele cenário e se apostarem daquela terra. E para cumprimento desse propósito, a filha de Faraó fez parte disso. Ela custeou e financiou, ela abençoou aquelas pessoas. E aí eles tiveram essa experiência. Então, Moisés foi criado pela sua família, ele viveu como um hebreu até ser um menino grande, né? Aquilo que hoje nós poderíamos chamar de um adolescente. Ele teve essa experiência na casa dele, com a família dele, com o povo dele, vivendo as experiências de pais que eram escravos, mas de uma família que tinha essa unidade, tinha essa aliança, não só sanguínea, mas uma questão espiritual mesmo, da aliança que eles tinham com o próprio Deus. E aí a Bíblia vai dizer pra gente, no próximo versículo, que diz assim: e assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Então Moisés cresceu com a sua família até se tornar um menino grande, como está escrito em Êxodo 2, e aí depois ele retornou para ser cuidado e criado pela filha do faraó. E quando ele é cuidado e criado pela filha do faraó, ele começa a ter acesso a um outro tipo de ensinamento. Ele é exposto a um conhecimento que os hebreus, os escravos, não tinham acesso. A gente estuda, inclusive, na história, na escola, as circunstâncias e as coisas bem malucas que existiam ali no mundo egípcio, a questão das construções mesmo, daquilo que são os registros, todas essas coisas, elas são bem interessantes, elas são bem diferentes. Então, Moisés teve acesso à sabedoria e ao conhecimento egípcio, mas isso não modificou toda a base, todo o fundamento, toda a experiência. Isso não afetou a conexão e a aliança que ele tinha com o povo dele, não desvinculou. Ele é hebreu, ele é um homem hebreu, se conectava com o povo hebreu, se considerava como um homem hebreu. Eu não consigo nem imaginar como que foi essa transição. Você é criado até você ser um menino, você sabe, você entende as coisas com a sua família, e depois você é introduzido num palácio, você se torna o filho da filha do faraó, você acessa essa sabedoria, você acessa esse conhecimento. Isso é muita grandeza, né? Talvez isso poderia ter tido um vislumbre para Moisés, mas não teve, porque a Bíblia vai nos contar alguns relatos que eu quero continuar lendo com os irmãos. Versículo 23. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se matando o egípcio. E aí vamos prolongar para outros versículos, porque senão vai ficar muito longe. Versículo 27.
Todavia, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me como fizeste ontem com aquele egípcio? Então, assim, Moisés estava num cenário de príncipe ali, tinha todo esse acesso, essa grandeza, mas ele tinha uma aliança com o povo hebreu, ele se importava com aquele povo e com 40 anos ele saiu para visitar. Imagino eu que antes disso ele não tinha muito essa liberdade de ir visitar os hebreus que estavam lá trabalhando, porque ele tinha uma outra realidade, era como se existisse essa diferença, essa separação entre eles. E já quando adulto ele falou, cara, preciso visitar esse povo, eu preciso acessar esse povo, preciso me conectar a quem eu pertenço. E ele foi e visitou, mas ele acabou cometendo assassinato, ele foi descoberto não só por aquele israelita que falou para ele, mas também pelo próprio faraó, que quando descobriu isso, fez com que ele tivesse essa reação. Versículo 28. Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. É interessante pensar, né? Essa relação, ela é sempre muito política. Porque se ele era filho da filha do faraó, significa que o faraó era avô dele. Mas a relação não era uma relação de aliança, era uma relação de interesse, era uma relação política, era uma relação simplesmente casual e de aparência. Porque se você tem uma aliança com alguém, uma conexão real com alguém, como Moisés tinha com o povo hebreu e se compadeceu e teve uma atitude bem catastrófica, mas que fazia parte do plano de Deus, se você tem uma aliança com alguém, você não vai fugir por medo dessa pessoa. Se você faz algo errado, quando você tem uma aliança com alguém, ainda que você tema e você sabe que vai ser corrigido por isso, porque o Senhor mesmo nos corrige, porque é um pai que ama, corrige o filho, você não vai fugir, mas você vai receber essa repreensão e você vai ser corrigido. Mas não era essa a aliança que eles tinham, era uma questão somente política, porque o faraó estava num nível muito acima de Moisés. E ele tinha ferido um egípcio, alguém ali que estava sob o comando do faraó. Então a resposta que ele teve, a reação que ele teve foi, ele temeu e ele fugiu, ele teve medo, porque ele não tinha uma aliança real. Quando a gente pensa, né, numa aliança com o próprio Deus é diferente, porque quando a gente teme a Deus, ainda que nós sejamos corrigidos e exortados, essa correção e essa exortação não é para nos fazer fugir, mas é para nos fazer permanecer e ficar, nos submeter, nos arrepender e sermos transformados. E é isso que eu quero também destacar com os irmãos. Quando Moisés vai vivendo, né, ele foge para Midian e ele tem as experiências, ele se casa, ele gera filhos, ele vive aquela vida de, com o seu sogro Jetro, fica lá pastoreando, vivendo aquela rotina. Aos 80 anos ele é visitado pelo anjo do Senhor, que é a pessoa de Jesus, através de uma sarça ardente. Eu quero ler aqui com os irmãos alguns pontos que essa experiência gerou na vida de Moisés, que a Bíblia vai nos dizer. Quero que os irmãos abram o versículo aí, versículo 32, vamos um pouco mais para frente. Versículo 32 diz, vamos ler aqui do 30. Então se passaram mais 40 anos quando apareceu a Moisés um anjo do Senhor, um anjo no deserto, próximo ao Monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Ao contemplar aquela cena ficou perplexo e ao aproximar-se para observar melhor ouviu a voz do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer seu olhar. Então, irmãos, diante da experiência que Moisés teve, diante da experiência de ver o Senhor, a nossa resposta é sim. A gente teme, a gente não ousa olhar, porque é uma beleza, é uma grandeza, é uma magnitude, uma santidade tão grande que isso traz temor para o nosso coração. Mas o temor do Senhor é para nos gerar sabedoria e responsabilidade. E não como o faraó nos fazer fugir, porque a gente tem medo, inclusive, de ser morto. Deus não faz isso com a gente, Ele não vem nos corrigir para nos matar. Ele vem para nos corrigir, para nos manter na vida. Ele aponta para a vida, vai e come de mim, vai e bebe de mim, vai e tem intimidade, vai ter comunhão, vai me buscar, vai me amar. Vai ter experiência comigo e sai dessa vida de escravidão, de pecado, de miserabilidade. Então, diante da correção do Senhor, a nossa reação é temer e ter consciência para ter responsabilidade e estar perto.
O versículo 33 diz: Então o Senhor lhe ordenou: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. E o segundo ponto que nós temos que ter é reconhecer a santidade de Deus, não como um aspecto moral, porque a Bíblia, quando fala sobre santidade, inclusive em Hebreus vai falar sobre isso, quando fala sobre sem santidade, ninguém verá a Deus. Eu quero ler rapidamente esse versículo, porque no versículo seguinte, quando fala sobre isso, ele fala para nós vigiarmos. Vigiarmos do quê? Para não cometer pecados que nós consideramos errados somente? Não. Diz assim, Hebreus 12:15. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Isso aqui é vigiar para não cair, para não sair da santidade. É uma coisa do nosso interior para o nosso exterior. Não é o caminho contrário, é de dentro para fora. O próximo ponto que quero destacar é: tenho visto com atenção a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus clamores e desci para livrá-lo. Agora, portanto, vem, e eu te enviarei ao Egito. Terceiro ponto é: quem nos envia é o Senhor, não somos nós mesmos, não é uma instituição religiosa. O envio está sempre debaixo da direção e da palavra do Senhor. O último ponto que eu quero destacar é o versículo 35. Diz assim: Este é o mesmo Moisés a quem eles haviam rejeitado com estas palavras: Quem te constituiu autoridade e juiz? Deus o enviou como líder e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Quem nos constitui? Quem constitui a nossa identidade? Não somos nós, não são as pessoas, mas é o que o Senhor diz sobre nós. É isso que nós precisamos nos fundamentar. Irmãos, encerrando aqui esses 21 minutos de repartir, temos muito para aprender, muitos para desfrutar. Faça a tua oferta, faça teu voto, entregue teu dízimo. Sejamos como Moisés, exerçamos a nossa fé. Em nome de Jesus. Shalom. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Adeus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. nós te invocamos, Senhor, nessa quinta-feira, Jesus. nesse fluir, Senhor, no fluir das fontes, sabendo que nós estamos na semana do jaspe polido, Senhor, e temos essa visão do nosso chamado que ninguém apaga, esses céus abertos, Senhor. Nós temos esses céus abertos em Moisés nesse dia, aquele que foi trabalhado pelo Senhor no deserto, na sua solidão, teve o polimento do Senhor para poder voltar para o Egito e refletir a tua glória. E justamente pelas experiências que ele viveu, poder enxergar o invisível. É isso que desejamos nesse dia, Senhor. Fluir com esse espírito mesclado em nosso espírito. Desejamos fluir nesse dia, Senhor, com o fluir da Tua palavra. Não estamos represados nos nossos sentimentos, Senhor, na nossa alma. Nós queremos o fluir de quem ocupa um lugar nas regiões celestiais. Nós temos essa visão. Esses são os céus abertos, porque é exatamente o lugar, Senhor, que nós estamos assentados contigo, Senhor. Esses céus abertos em Moisés nos faz entender que o Senhor é aquele que abre caminho no meio do mar. É o Senhor que abre caminho nos céus para enviar provisão. É o Senhor que dá caminho no meio da pedra para enviar a água que vai matar a nossa sede. É o Senhor que nos faz ser polidos em cada circunstância. Não estamos, Senhor, vendidos para esse cenário de mamon. Não estamos, Senhor, prostrados nos cenários de sentenças e ameaças, mas estamos posicionados porque temos essa visão. Enxergamos esses céus, do alto vem o socorro, do alto nós temos resposta, do alto somos revestidos, Senhor, do Teu poder. Ah, meu Deus, obrigada porque o Senhor nos envia. Obrigada porque, Senhor, do alto esse poder nos capacita, Pai. Desejamos, Senhor, nesse dia e oramos e invocamos o Teu nome, Senhor, por essa força, por essa autoridade. Pai, onde os meus irmãos estiverem agora invocando o Teu nome, sejam, Senhor, revestidos também do alto, do Teu poder que vem do alto. Dá, meu Deus, autoridade contra as ameaças. O inimigo quer nos colocar em lugares de acusação, nos colocar, Senhor, rendidos a acusações, ameaças e culpa. Esse ambiente nós não fazemos parte. Nós ouvimos a Tua voz, Senhor. Nós temos aliança com essa voz. Nós temos, Senhor, experiências no monte, no nosso espírito, no lugar onde o Senhor se revela. Somos perdoados e limpos do nosso passado, sabendo que todas as coisas que nos acontecem, elas não acontecem para nos acusar, mas para nos dar o testemunho de reversão. Oramos, Senhor, nesse dia por esse testemunho.
por essa reversão. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, deixar para trás o Egito, deixar para trás aquilo que parece para nós, Senhor, um convite para o conforto, para aquilo que seria bom para nossa alma, mas sabemos que nada disso define a nossa vida, porque temos em Ti, Senhor, um caminho para o nosso futuro, um futuro de libertação, de sermos libertadores, de exercermos, Senhor, o nosso direito em Ti, Senhor, de buscar em Ti, Senhor, a salvação dos nossos irmãos, de termos, Senhor, o nosso chamado e exercer, Senhor, o nosso espírito, exercitar o nosso espírito, Pai. É isso que desejamos, é isso que oramos nesse dia. Nos dá, Senhor, esse espírito de fortaleza diante de cada circunstância. Nos dá as experiências, Senhor, para que os nossos olhos se abram, sejamos cada vez mais polidos e brilhantes, cada vez mais os cenários se tornem cristalinos, Senhor, para o nosso espírito, para que não estejamos confundidos, Senhor, em nenhuma névoa da nossa alma, a nossa alma que é nebulosa, Senhor, mas temos, Senhor, clareza, limpeza, que os nossos olhos enxerguem direito, que a Tua palavra, Senhor, desse dia nos purifique, nos lave, Senhor, e nos transforme. Somos limpos por ela, Senhor, e olhamos para Ti, estamos com os nossos olhos, Senhor, firmados em Ti. Não nos deixe, Senhor, desviar nem para a direita nem para a esquerda, que o nosso caminho seja plano em Ti, que haja avanço nesse dia, Senhor. Senhor, temos a nossa pátria celestial, a nossa cidadania está nos céus, como diz a Tua palavra, de onde nós esperamos ansiosamente o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, o Senhor é que nos capacita todos os dias, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e o Senhor transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao Teu corpo glorioso. Senhor, obrigado porque a Tua palavra nos fortalece nesse dia. Tua palavra também diz em Hebreus 11 que se nós tivéssemos, que se aqueles homens que estavam Te buscando, esses homens da fé, estavam Te buscando, Senhor, se eles tivessem lembrança da pátria de onde saíram, eles poderiam voltar. Mas eles não tinham essa lembrança, eles tinham uma pátria celestial, eles sabiam que a verdadeira pátria é essa que é dos céus, e nós temos essa certeza nesse dia. Não buscamos a nossa origem natural, e não temos resposta segundo a nossa origem natural, mas sim segundo a pátria celestial, onde os nossos olhos estão colocados, a nova Jerusalém, aquilo que estamos sendo formados a cada dia no nosso viver diário, experimentando o Senhor como esse Cristo todo inclusivo, experimentando as primícias do Senhor e podendo compartilhar o excedente que o Senhor nos dá, transbordando dessa porção, transbordando da Tua presença e dessa experiência. Nós Te amamos, Senhor. Nesse dia declaramos, Senhor, a nossa força em Ti. Aleluia, Senhor. Enxergamos esses céus abertos e damos o nosso testemunho, Senhor, de que estamos firmemente olhando para o Senhor e declaramos que estamos debaixo da Tua promessa, temos um céu de promessas, temos, Senhor, uma jornada vitoriosa de um testemunho glorioso, testificando de um Deus poderoso que ressuscitou ao terceiro dia e que nos ressuscitou com Ele também. Senhor Jesus, aonde cada irmão estiver clamando agora, seja o Teu poder se aperfeiçoando em cada fraqueza. Estamos aqui, Senhor, orando, glorificando, Senhor, o Teu nome em tudo que nos acontece, para que verdadeiramente, Senhor, enquanto as pedras são atiradas naquilo que é natural, os nossos olhos enxergam o sobrenatural. Nós não estamos nos caminhos fechados terrenos, mas nos caminhos mais altos em nome de Jesus. Te amamos, Senhor, Te amamos, declaramos como corpo de Cristo a uma só voz que nós Te amamos, Senhor Jesus. Amém. Que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o seu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, quero de volta o que é meu, sara-me.
teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Restitui, Senhor, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Restitui, Senhor, e o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Restitui, Senhor. Restitui, Senhor. Restitui, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és único para nós, Senhor. Minha paz, minha alegria, todas as minhas fontes estão em ti. Meu amor, minha companhia, todas as minhas fontes estão em ti. Como viver sem ouvir o som da sua voz? Pois em nenhum outro lugar encontro alimento. Não me deixe esquecer que quando estamos a sós, tudo mais pode esperar. É o nosso momento. Vem sobre
cubra-me. A terra tinha sede e o rio a encontrou. Deixei minha cidade pra estar perto das fontes. Em meia escuridão, será que existe alguém com óleo pra o seguir? Pois a qualquer hora ele vem. Como viver sem ouvir o som da sua voz? Pois em nenhum outro lugar encontro alimento. Não me deixe esquecer que quando estamos a sós, tudo mais pode esperar. Vem sobre mim e traz o descanso, Espírito Santo, cubra-me. Vem sobre mim e traz o descanso, Espírito Santo. Aquele que tem fome, vem a mim, minha carne é verdadeira comida. Aquele que tem sede, vem a mim, pois meu sangue é vida. Aquele que tem fome, vem a mim, minha carne é verdadeira comida. Aquele que tem sede, vem a mim, pois meu sangue é vida. Como viver sem ouvir o som da sua voz? Pois em nenhum outro lugar encontro alimento. E não me deixe esquecer que quando estamos a sós, tudo mais pode esperar. É o nosso momento. 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 Vem sobre mim e traz o descanso, Espírito Santo, cubra-me. Vem sobre mim e traz o descanso, Espírito Santo. Eu vou me chegar mais perto, Jesus do Senhor, até que nada mais em mim, Senhor, tenha valor. Até que tudo aquilo que eu sou seja o Senhor. Que o meu ser possa ser inteiramente seu e que o Senhor venha ser inteiramente meu, numa única mescla, Senhor, que é a nossa unidade. Espírito Santo, cubra-nos com o selo da promessa, cubra-nos com a misericórdia, a benignidade, aquilo que é o teu amor